Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema endócrino. É aquele sistema responsável pela produção hormonal. Ele, juntamente com o sistema nervoso, formarão os chamados sistemas integradores. O nervoso, a ação dele é rápida e imediata. O endócrino é uma ação lenta, porém extremamente gradual. Mas afinal, o que são hormônios? Hormônios são, na sua grande maioria, proteínas. Proteínas que vão funcionar a nível de membrana plasmática. Elas permitirão às células desenvolver determinadas atividades assim que elas entrem em contato com essas proteínas. Porém, os hormônios são lançados na corrente sanguínea de maneira aleatória. As glândulas endócrinas descarregam no sangue os hormônios. Como então as células saberão se esses hormônios vão funcionar para elas? Como o hormônio vai chegar àquela célula especificamente? Isso acontece porque as células onde determinados hormônios atuam são chamadas de células-alvo. Então o que ocorre? A glândula joga o hormônio na corrente sanguínea e ele vai espalhar pelo corpo. Ao encontrar uma célula que exista uma compatibilidade dele com a sua membrana plasmática, ele vai se ligar e vai fazer com que aquela célula execute uma determinada ação. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. Observe, nós temos aqui duas células, cada uma delas com um receptor diferente. As bolinhas vermelhas representam os hormônios. Consequentemente, ao entrar em contato com as duas células, para esta célula aqui há uma incompatibilidade do receptor para com o hormônio. Já esta, existe uma compatibilidade entre o receptor e o hormônio. Assim, o hormônio vai se ligar aos receptores desta célula e interagir com ela, fazendo então que ela execute uma determinada função. Como o receptor desta célula não é compatível, nada acontecerá. Desta maneira, os hormônios funcionam especificamente para cada agrupamento celular. Bem, quem produz esses hormônios? As glândulas endócrinas. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos falar então nas principais glândulas do nosso corpo. E nós vamos começar pela glândula mãe, aquela que é considerada a primordial para o funcionamento orgânico, que se chama hipófise. A hipófise, ela está situada numa depressão do nosso crânio chamado de célula túrcica. E ela é composta por duas regiões. Uma região anterior, denominada de adenohipófise, e uma região posterior, denominada de neurohipófise. Na realidade, a região secretora da glândula é apenas a adenohipófise. A neuro, ela é uma continuidade da região do hipotálamo, que é aquela região do nosso encéfalo. No hipotálamo, existem neurônios secretores ou células neurosecretoras que vão produzir hormônios, transferir esses hormônios para a região da neurohipófise e aí sim a glândula vai controlar a liberação desses hormônios, mas ela não fabrica. A região da neurohipófise controla a liberação, não a fabricação. A fabricação é uma exclusividade da região do hipotálamo. A adeno não. Ela fabrica e libera. Vamos observar agora o funcionamento de cada hormônio. Como ele age, aonde ele age e qual o problema acarretado no nosso organismo caso ele deixe de agir. Bem, vamos começar falando dos hormônios da adenohipófise ou região anterior da hipófise. O primeiro hormônio é o GH ou STH, que é o hormônio do crescimento, é o hormônio somatotrófico. Na realidade, o hormônio da hipófise estimula o crescimento generalizado dos tecidos. As células, ao receber esse hormônio, vão se desenvolver, promovendo o nosso crescimento. Acontece que esse hormônio estimula também o fígado a produzir um hormônio chamado de somatomedina, que vai fazer com que os nossos ossos e as nossas cartilagens promovam o crescimento longitudinal. Porém, ele é um hormônio muito importante na infância e na adolescência. Ele permite que a gente atinja a estatura determinada geneticamente. Se porventura
nós temos uma baixa produção desse hormônio durante a nossa fase de desenvolvimento na infância, nós não iremos crescer, ocasionando uma doença denominada de nanismo, que a gente conhece a pessoa como uma anã. Se, por outro lado, nós tivermos uma produção exagerada na infância, nós vamos crescer mais do que deveríamos, provocando, então, o gigantismo, onde a pessoa tem uma estatura acima de 2 metros, o que começa a ser um problema de ordem vascular, porque o nosso coração começa a ter uma sobrecarga de trabalho para poder irrigar todas as partes do corpo. Mas esses 2 probleminhas acontecem na infância. Tem vezes que nós somos normais, crescemos, paramos de crescer porque existe uma parada por informação genética, mas por uma falha da glândula, por um tumor na hipófise, esse hormônio volta a ser produzido com grande intensidade quando nós já paramos do crescimento. Como nós não temos mais condições de crescer, porque há uma modificação estrutural no osso, ele vai começar a provocar deformidades nas mãos e nos pés. Os nossos dedos começam a crescer lateralmente. Isso se denomina acromegalia. Então, a acromegalia é uma hiperfunção do hormônio do crescimento na fase adulta, quando ele não poderia mais influenciar as nossas células. O segundo hormônio da hipófise é o chamado TSH. O TSH é um hormônio que vai estimular o funcionamento da tireoide. Na realidade, esse hormônio que a gente chama de hormônio trófico, ele alimenta o funcionamento de outra glândula. Ele não interfere no funcionamento do nosso organismo como um todo, e sim em uma glândula específica, que no caso é a tireoide. O terceiro hormônio também é um hormônio trófico, só que agora ele vai estimular o funcionamento das suprarrenais, é o ACTH, o hormônio estimulante das suprarrenais. Na realidade, ele estimula o córtex das suprarrenais. Então, repare, o TSH e o ACTH trabalham numa estimulação da tireoide, para o TSH, e o ACTH para a suprarrenal. Então, a hipófise está controlando o funcionamento de outras 2 glândulas. Um outro hormônio é a prolactina. Esse hormônio atua nas glândulas mamárias, mais precisamente nos alvéolos mamários. Quando a mulher fica grávida, por estimulação da progesterona, a hipófise aumenta a produção desse hormônio, informando aos alvéolos mamários que a mulher está grávida. Então, inicia-se a produção do leite materno. 2 hormônios importantes também da região da adenohipófise é o FSH e o LH, ambos ligados à parte reprodutora, tanto de homens quanto de mulheres. Que, aliás, é muito bom que a gente entenda o seguinte: homens e mulheres são iguais quanto à produção hormonal. O que difere não é a existência do hormônio, e sim a quantidade desse hormônio. Qual é a taxa de hormônio circulante? Isso pode variar de homens e mulheres, dependendo da função que esse hormônio está desempenhando. Então, o FSH e o LH são hormônios que atuam tanto no ovário quanto nos testículos, para a produção de gametas, de células reprodutoras, e dos hormônios ovarianos e testiculares, que são os hormônios sexuais. Então, são 2 hormônios da hipófise que controlam, estimulam o funcionamento das glândulas sexuais. Então, esses são os hormônios da região anterior da hipófise. Você sabia? Um dos homens mais altos do mundo tinha 2,72 metros e o homem mais baixo, 57 centímetros. Já a região posterior da hipófise, ou neurohipófise, ela, na realidade, vai liberar os hormônios produzidos no hipotálamo, lá pelos neurônios secretores. E um desses hormônios é o ADH, o hormônio antidiurético. Aquele hormônio que atua lá no tubo contornado distal, que vai aumentar a permeabilidade do tubo, fazendo com que o tubo absorva mais água. Existe uma relação, porque o hipotálamo é a região que controla a temperatura do nosso corpo, é a região do controle hídrico. Então, nada mais natural que ele produza um hormônio
que vai controlar a reabsorção de água, já que é ele que controla quanto de água nós devemos ter dentro do nosso corpo. Um outro hormônio produzido pela região do hipotálamo é a ocitocina. A ocitocina tem uma ação na musculatura lisa uterina. É ela que vai provocar a contração do útero por ocasião do parto. Mas ela não atua só no útero, ela vai atuar também nas glândulas mamárias, facilitando a liberação do leite materno por ocasião da sucção da criança. Então, quando a criança começa a mamar, o ato de succionar o sangue faz com que ocorra uma liberação maior de ocitocina, favorecendo a contração da musculatura que fica em volta dos alvéolos mamários, liberando com mais facilidade o leite materno. Então, esses hormônios, tanto de adenohipófise quanto da neurohipófise, não só têm ação metabólica, como também fazem um controle de outras glândulas. Por isso, a hipófise é chamada como glândula-mãe. A tireoide é a nossa segunda glândula. Ela é uma glândula situada na região anterior da laringe. Vamos observar aqui o modelo. Ó. Essa região daqui é a região da tireoide. Região da laringe, ela se situa na região anterior da laringe e ela é formada por dois lóbulos secretores e um istmo, uma ponte que liga o lado direito ao lado esquerdo da glândula. Essa glândula produz hormônios metabólicos, hormônios importantes na respiração celular. Acontece que para que ela possa produzir esse hormônio, ela precisa do iodo. O iodo é um componente essencial ao funcionamento da tireoide. Ela possui dois hormônios metabólicos, batizados de T3 e T4. Na realidade, a numeração indica quanto de iodo tem na sua molécula. T3 é a triiodotironina, T4, tetraiodotironina, sendo que T4 é conhecido também como tiroxina. Então nós temos T3 e T4 funcionando metabolicamente. Mas lembra quando nós falamos da hipófise, que havia um hormônio chamado TSH, que era o hormônio estimulante da tireoide. Na realidade, a hipófise trabalha em conjunto com a tireoide. Se os hormônios da tireoide, T3 e T4, estão abaixo do que deveriam na corrente sanguínea, a hipófise percebe isso, libera o TSH, ele vai fazer com que a tireoide produza T3 e T4. Se ao contrário, T3 e T4 estiverem alta na corrente sanguínea, essa alta induz a hipófise a parar de produzir o TSH, porque não há por que ela estimular a tireoide se os hormônios da tireoide estão em alta. Então há um autocontrole entre o TSH e o T3 e T4. T3 e T4 em baixa, TSH em alta. T3 e T4 em alta, TSH em baixa. Isso nós chamamos de feedback negativo ou retroalimentação. É um autocontrole entre duas glândulas e dois grupamentos hormonais. Então, esses hormônios da tireoide são importantes no mecanismo de respiração celular. A falta do iodo provoca uma doença chamada de bócio endêmico. Por quê? Como a glândula não recebe iodo suficiente, ela começa a aumentar de tamanho, um fenômeno de hiperplasia. Ela tenta produzir o hormônio aumentando de tamanho. Mas, na realidade, o problema não é o aumento de tamanho, é a falta de iodo. Por esta razão, o nosso sal é iodado. Durante o processo de refino do sal grosso para o sal de cozinha normal, ele perde o iodo que é natural dos organismos marinhos. O Ministério da Saúde, então, faz com que as empresas, após o refino, incluam o iodo no sal. Como o sal é utilizado em qualquer lugar do país, a taxa de bócio diminuiu consideravelmente com essa medida, visto que, por menor que seja a concentração, é suficiente para que a tireoide possa produzir o seu hormônio. Os hormônios são tão importantes no processo de oxigenação devido à produção de ATP lá na respiração celular, que existe um teste feito em criança após o nascimento chamado teste do pezinho. O teste de pezinho mede várias coisas, inclusive a falta de T4.
Por quê? Durante o processo de desenvolvimento da criança, se ela não tiver T4, T3 e T4, mas T4 principalmente, os neurônios dela sofrerão danos irreversíveis devido à falta da respiração celular neles. Isso provocará o que a gente chama de cretinismo, que é uma debilidade física e mental no desenvolvimento da criança. Daí a obrigatoriedade do teste do pezinho. A tireoide pode produzir de mais ou produzir de menos. Se ela produz demais, nós queimamos muita energia, queimamos muito lipídio, queimamos muito carboidrato na respiração celular. Então se dá para a gente um quadro de magreza muito extrema, uma irritabilidade muito intensa do sistema nervoso. Se por outro lado ela produz menos, nós vamos queimar menos do que deveríamos. Então vamos ter uma obesidade, a nossa pele se torna pegajosa. Então a obesidade ou a magreza extrema pode ser em decorrência da falta dos hormônios metabólicos da tireoide. Você sabia? Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo tenham um aumento da tireoide. Bem, o funcionamento da tireoide é tão importante que nós resolvemos escutar uma especialista. Vamos agora ouvir uma endocrinologista, que é o médico que cuida especificamente das glândulas. Então, existem várias causas de aumento da tireoide, né? Esse aumento pode ser um aumento difuso, que a gente chama de bócio, né? Ou pode ser um aumento mais localizado, principalmente devido a nódulos tireoidianos. A causa, principalmente desse aumento difuso, né? Existem várias causas, na verdade. Dentre elas, existe a deficiência de iodo, que é uma das mais conhecidas pelas pessoas, né? E que na verdade é bastante rara aqui no nosso meio. Esse aumento da tireoide ocorre devido à deficiência de iodo na alimentação das pessoas, já que o iodo é um integrante importante do hormônio tireoidiano. Outras causas podem ser divididas principalmente naquelas que levam ao aumento devido a um hipertireoidismo ou um aumento devido a um hipotireoidismo, né? Então, no hipertireoidismo ocorre proliferação anormal das células, levando a uma produção maior de hormônio tireoidiano, né? E também existe um aumento devido à deficiência desse hormônio. É como se a tireoide aumentasse de tamanho para tentar suprir a produção desse hormônio, né? Então leva a um aumento também difuso. E daí tem os nódulos tireoidianos, que podem ser produtores de hormônio ou não, né? São os nódulos quentes, que a gente chama, que eles produzem bastante hormônio, ou um nódulo frio, que não há produção de hormônio. Então vocês viram que a endocrinologista deu uma atenção grande ao funcionamento da tireoide e, obviamente, determinadas disfunções acabam promovendo o aparecimento de nódulos, que podem ser benignos ou malignos, dependendo da causa estrutural desses nódulos. Vamos falar agora de 4 glândulazinhas situadas na região posterior da tireoide. Essas glândulas são chamadas de paratireoides ou paratireoides. Elas estão situadas por trás da tireoide e elas funcionam em conjunto com a nossa amiga tireoide. Na realidade, a tireoide, além de produzir T3 e T4, a tireoide produz um outro hormônio chamado de calcitonina, enquanto as paratireoides produzem um hormônio chamado de paratormônio. O funcionamento do paratormônio e da calcitonina tem a única exclusividade de manter um nível de cálcio na corrente sanguínea. Então vamos atentar aqui para o controle, esse autocontrole que também é um feedback. Observemos. Quando a taxa de cálcio no sangue sobe, a tireoide libera a calcitonina. Qual é a finalidade deste hormônio? É fazer com que o cálcio seja depositado nos ossos. Então, se a taxa sobe, o hormônio vai interagir e vai fazer com que esse cálcio se deposite na estrutura óssea. Por outro lado, se a taxa de cálcio despenca, cai na corrente sanguínea, entra em ação os paratormônios,
eles vão fazer com que o cálcio seja liberado do osso para o sangue, elevando a taxa. Então, a calcitonina incorpora cálcio ao osso, o paratormônio libera cálcio do osso. É importante salientar que nós sempre falamos do cálcio, damos uma atenção muito grande para ele, mas o cálcio leva a reboque o fósforo. Na realidade, o osso armazena cálcio e fósforo, que serão influenciadas pela ação da calcitonina e do paratormônio. Quem já não escutou falar da chamada osteoporose, uma doença que é muito comum em mulheres quando para a fabricação de estrogênio. O estrogênio é muito importante no metabolismo geral da mulher. Quando ele para de funcionar pela menopausa, a mulher começa a ter uma perda muito intensa de cálcio pela urina. Ele não é mais reabsorvido lá no tubo contornado. Como ela está perdendo cálcio pela urina, a taxa no sangue se mantém muito baixa. Ativa a ação do paratormônio. Ele começa então a retirar cálcio do osso, tornando o osso poroso. Esse processo é uma perda de mineral, porque na realidade o cálcio está saindo daqui e está chegando até a estrutura sanguínea, né, o tecido sanguíneo. Essa fragilidade óssea não é uma exclusividade da mulher. O homem também sofre de osteoporose. Então a osteoporose é uma doença de ambos os sexos. O que acontece na mulher é uma incidência maior pela falta de estrogênio. Então o funcionamento da paratiroide depende da tiroide, visto que há uma compatibilidade entre o paratormônio e a calcitonina e o paratormônio. O pâncreas é a nossa próxima glândula, mas não o pâncreas como um todo, somente a região endócrina do pâncreas. Ele é uma glândula que está atravessada na cavidade abdominal. Ele parte do lado esquerdo para o lado direito, mais ou menos no centro do corpo. Tem uma região mais dilatada, que é a cabeça do pâncreas, e o corpo. Dentro dessa estrutura toda aqui, nós vamos ter um grupamento celular denominadas de ilhas pancreáticas. As ilhas pancreáticas se subdividem em células alfa e beta. Cada agrupamento celular desse vai produzir um tipo de hormônio, que serão descarregados diretamente na corrente sanguínea. Lembre-se, todos os hormônios caem direto no sangue, até atingirem as células-alvo. Então, o pâncreas vai produzir hormônio, ele é vascularizado, jogando então os hormônios no sangue. Que hormônios são esses? As células alfa produzem um hormônio denominado de glucagon. As células beta, um hormônio denominado de insulina. Tanto o glucagon quanto a insulina têm a característica de manter o nível de glicose na corrente sanguínea de forma estável, ou seja, controla a glicemia. Se a taxa de glicose sobe, entra em ação a insulina. Ela aumenta a permeabilidade da membrana plasmática, a glicose sai do sangue, entra nas células e com isso a taxa diminui. Se por outro lado a taxa de glicose no sangue cai, entra em ação o glucagon. Ele vai fazer com que a glicose seja liberada da célula e colocada na corrente sanguínea. Então a taxa vai subir. Então tanto o glucagon quanto a insulina têm a finalidade de controlar o nível de glicose. Porém, quando isto falha, quando esse nosso amigo aqui tem uma queda na produção, nós vamos ter um quadro muito conhecido, principalmente com a queda da produção de insulina, a chamada diabetes mellitus. Então, ele diminui a produção ou simplesmente para por um problema de ordem genética. O nosso sistema imunológico acaba atacando as células produtoras de insulina e com isso elas são destruídas. Como nós não temos mais como produzir insulina, somos obrigados a injetá-la. Por isso nós somos chamados de insulino dependentes. Essa é a diabetes tipo 1. A outra é aquela que a própria idade faz com que aconteça. Ele fica cansado, já está trabalhando há muito tempo. Então a diminuição
considerável do hormônio, não a parada, a diminuição, caracterizando o que a gente chama de diabetes tipo 2. Tanto a 2 quanto a 1, que é a forma mais grave, continua sendo um aumento da quantidade de glicose no sangue. Por quê? Por deficiência na produção de insulina. Isso é a diabetes mellitus. Então, o nosso amigo pâncreas está ligado fundamentalmente ao controle da glicemia. Bem, a nossa próxima glândula, ela é chamada de suprarrenal ou adrenal. Na realidade, nós temos duas suprarrenais ou duas adrenais. Elas estão situadas sobre os rins. Elas formam uma cabeleira em cima da região superior do rim e produzem hormônios importantíssimos para o nosso organismo. A suprarrenal é dividida em duas regiões, o córtex e a região medular. A região do córtex, ela é produtora de hormônios onde a base química é o colesterol. Ou seja, os hormônios da suprarrenal dependem do colesterol, que é um álcool. Todo mundo acha que colesterol é gordura. Na realidade, o colesterol é um álcool que entra na composição específica de um grupamento lipídico chamado de esterídeos ou esteroides. O nosso fígado sintetiza colesterol para que as glândulas suprarrenais possam utilizá-lo na fabricação dos seus hormônios. Então, a região do córtex da suprarrenal, ela vai absorver o colesterol e vai sintetizar um grupamento hormonal denominado de corticoides ou corticosteroides. Os corticoides são potentes anti-inflamatórios naturais. Quer dizer, o nosso organismo, ele produz anti-inflamatórios naturalmente, para justamente evitar o mecanismo da inflamação, que é um processo de inchaço dos nossos tecidos. Só que os corticoides são divididos em dois grupos, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Os glicocorticoides atuam no metabolismo de glicídios, de lipídios, e um dos principais é a hidrocortisona. Então, a hidrocortisona é um tipo de corticoide do tipo glicocorticoide, atuando no metabolismo lipídico e glicídico. Já os mineralocorticoides vão atuar a nível iônico. E nós temos um chamado de aldosterona, que atua lá no tubo contornado distal, lá onde ocorria o que é a homeostase. A finalidade dele é aumentar a reabsorção de sódio. Com isso, quando nós temos uma queda na concentração de sódio a nível plasmático, esse hormônio entra em ação, aumentando a reabsorção e subindo a concentração. Então, os hormônios do córtex são importantes para o metabolismo. E um outro grupo hormonal produzido nessa mesma região são os hormônios sexuais. Além das glândulas sexuais, essa região da suprarrenal também produz hormônios sexuais, principalmente na infância. Quando a gente entra na adolescência, que as glândulas sexuais passam a funcionar, essa região diminui a sua produção, visto que existe um controle orgânico para que nós não tenhamos os hormônios em excesso. Se nós olharmos a glândula mais internamente, na região medular, nós vamos encontrar talvez um dos mais famosos hormônios, que se chama adrenalina ou epinefrina. A adrenalina tem a função de potencializar a ação do sistema simpático. Na realidade, ela faz com que o nosso organismo entre no estado de alerta. Toda vez que ele se vê ameaçado, toda vez que ele é colocado em estresse, a nossa descarga de adrenalina faz com que várias alterações orgânicas ocorram. Aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, elevação da taxa de glicose na corrente sanguínea, redução do fluxo sanguíneo periférico, canalizando esse sangue para o interior, dilatação pupilar, ou seja, todas essas alterações orgânicas têm a finalidade de proteger o nosso organismo, torná-lo apto a responder a uma ameaça iminente. Então, a adrenalina, ela faz digamos assim, um mecanismo de proteção orgânico.
Então, a suprarrenal, como um todo, é uma glândula de alta importância metabólica, não só pela fabricação dos hormônios do córtex, mas também dos hormônios da região medular. Com isso, nós atingimos as glândulas agora ditas reprodutoras, ou seja, as gônadas. Os ovários nas mulheres, os testículos nos homens. A grande finalidade é a produção dos hormônios sexuais. No caso das mulheres, os chamados estrógenos. No caso dos homens, os chamados andrógenos. Como dica de estudo, eu digo para você, veja bem o funcionamento de todos os hormônios. Dê uma atenção à hipófise, à tireoide, paratireoide, suprarrenal, pancreática. O funcionamento hormonal é muito importante para que você possa até entender o equilíbrio do organismo nervoso, hormonal. A conjuntura gera a homeostase. Um grande abraço e bons estudos.